Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para o 10º capítulo do Histórias do Brasileirão. Isso mesmo, turno do Campeonato Brasileiro já virou a metade, são 19 rodadas e nós já vamos destacar 3 grandes confrontos da 10ª rodada. E a gente começa nada mais, nada menos do que com o grande clássico paulista entre São Paulo e Palmeiras. Antes de qualquer coisa, siga os canais da Itatiaia no YouTube, dê o like, compartilhe nosso conteúdo, comente, vamos lá, vamos debater sobre a história dos grandes jogos que o Campeonato Brasileiro tem no decorrer da sua história. Mas esse São Paulo e Palmeiras, por que é um jogo especial no Brasileirão? Foi a decisão do título de 1973. Não foi uma decisão direta, porque aquele campeonato teve um quadrangular final em turno único. E além dos 2 gigantes de São Paulo, tinha ainda Cruzeiro e Internacional. E como é que a coisa andou? Olha só, na primeira rodada, o São Paulo fez 4-1 no Internacional lá no Morumbi. E o Cruzeiro perdeu para o Palmeiras de 1-0 no Mineirão. Na segunda rodada, o Palmeiras recebeu o Internacional em São Paulo e venceu por 2-1, e o Cruzeiro recebeu o São Paulo no Mineirão e venceu por 1-0. Como que esses clubes chegaram à última rodada? O Palmeiras tinha 4 pontos e 100% de aproveitamento, lembrando que lá em 73 a vitória ainda valia 2 pontos e o empate 1, tá? A vitória passa a valer 3 pontos no futebol depois da Copa de 1994 nos Estados Unidos. Então o Palmeiras chega com 4 pontos, o Cruzeiro e o São Paulo com 2 e o Internacional sem chance de brigar pelo título com 0, tá? O Internacional recebe o Cruzeiro lá em Porto Alegre e vence por 1-0. A decisão realmente era desse confronto aqui, que foi disputado no estádio do Morumbi, quase 70 mil pessoas, dia 20 de fevereiro de 74. Isso porque o Brasileirão de 73 invadiu a temporada seguinte e isso era algo muito comum no futebol brasileiro nos anos 70, 80. O que acontece? O Palmeiras jogava pelo empate. O São Paulo precisava vencer o Palmeiras para poder ser o campeão brasileiro de 73, conquistar sua primeira taça nacional. O Palmeiras já tinha o título de 72 e já tinha os títulos de Taça Brasil e de Robertão. Naquela época ainda não tinha a unificação, que só foi promovida em 2010, mas eram grandes conquistas, grandes títulos assim mesmo, independentemente de qualquer canetada da CBF, tá? O São Paulo joga obrigado a vencer o Palmeiras para ser campeão. O Palmeiras, apesar de ter um dos maiores esquadrões da sua história, né, é a segunda geração da academia, soube colocar o regulamento debaixo do braço e o grande time comandado por Oswaldo Brandão foi bicampeão brasileiro em sequência com um empate por 0-0 no Morumbi. Palmeiras era simplesmente um esquadrão, time que tinha Leão, Luiz Pereira, Dudu, Ademir da Guia, Leivinha, César, quer dizer, o grande esquadrão do Palmeiras era bicampeão brasileiro em sequência com um empate diante do São Paulo no Morumbi lotado, isso em fevereiro de 74, mas relativo ao título de 73. Pessoal, essa 10ª rodada tem ainda Internacional e Vasco da Gama. É o confronto que decidiu o Campeonato Brasileiro de 1979. É interessante porque os 2 times já tinham levantado a taça nos anos 70. O Vasco foi campeão em 74, aquele jogo polêmico contra o Cruzeiro no Maracanã, o Vasco saiu campeão. Em 75, o Internacional foi o campeão brasileiro, também em cima do Cruzeiro, jogo único no Beira-Rio. Em 76, o Colorado repetiu a dose, batendo o Corinthians também em seu estádio, no Gigante da Beira-Rio. Essa conquista de 1979 era muito especial para os 2 lados. Por quê? Porque o Vasco da Gama buscava ser o primeiro time carioca bicampeão brasileiro. Isso porque o Botafogo já tinha vencido Taça Brasil, o Fluminense já tinha vencido Taça de Prata e o próprio Vasco já tinha vencido o Campeonato Nacional de Clube de 74. O Flamengo não tinha levantado taça nacional nenhuma. E o Vasco buscava ser o primeiro bicampeão brasileiro do Rio de Janeiro. Já o Internacional tentava consolidar sua hegemonia no futebol brasileiro nos anos 70. E o Colorado chegou à decisão invicto, tá? Foram 21 jogos antes dos 2 jogos contra o Vasco da decisão, porque essa final de 79 foi em 2 jogos, tá? E o Colorado somava 14 vitórias e 7 empates. Isso fez com que o Inter tivesse a vantagem de decidir em casa e logo de cara, primeiro jogo no Maracanã, Chico Espina, um reserva de quase todo mundo ali no ataque do Inter, substituiu o Valdomiro, eterno ponta-direita do Internacional, e foi o grande nome do jogo no Maracanã. O Inter fez 2-0 na primeira partida decisiva, com 2 gols do Chico Espina.
O segundo jogo no Beira-Rio, você imagina o tamanho da festa da torcida colorada, né, no seu estádio, e o Inter fez valer todo o seu favoritismo. Jair fez 1-0, Falcão fez 2-0, no finalzinho o Wilson, ponta direita que o Vasco tinha, um jogador de muita velocidade, diminuiu, mas isso já perto dos 40 minutos do segundo tempo, nada que abalasse a festa do Internacional. Campeão brasileiro de 1979 de forma invicta, tá? De forma invicta, e que foi o clube que venceu 3 títulos nacionais na década de 1970. Ganhou 75, 76 e 79. E aí, pessoal? Vamos lá, a última partida dessa 10ª rodada do Campeonato Brasileiro aqui no Histórias do Brasileirão. E a gente vai falar de um confronto muito especial, Flamengo e Grêmio. Foi simplesmente a decisão do título de 1982 e numa final toda especial. Por quê? Reunia o Flamengo, campeão brasileiro de 1980, e o Grêmio, campeão brasileiro de 1981. A gente pode dizer, né, era quase uma Supercopa do Brasil, um tira-teima entre os 2 últimos campeões brasileiros. E a final foi espetacular. O time gaúcho tinha vantagem, tá? E o regulamento previa a disputa de 3 jogos e eles acabaram acontecendo, tamanho equilíbrio entre as duas equipes. O primeiro jogo foi no Maracanã, um domingo, dia 18 de abril, e diante de 140 mil pessoas, os 2 times empataram por 1-1. O Tonho fez 1-0 para o Grêmio já na reta final da partida, isso mesmo. Aos 38 minutos do segundo tempo, o Tonho, um meia que o Grêmio tinha, um jogador muito polivalente, fez 1-0. E o Zico empatou aos 44 minutos do segundo tempo. Tá? Aí no segundo jogo lá em Porto Alegre, quem vencesse seria o campeão brasileiro, e eles ficaram no 0-0 no Estádio Olímpico, com 75 mil pessoas. Isso forçou a realização de um terceiro jogo. Foi dia 25 de abril, também no Estádio Olímpico em Porto Alegre, e curiosamente o público foi menor do que no primeiro jogo lá em Porto Alegre. Foram 75 mil numa quarta-feira, dia 21 de abril, um feriado, né? A gente precisa destacar isso. E o segundo jogo teve 62 mil pessoas. Quem vencesse era campeão brasileiro, e o Flamengo saiu na frente com um gol do Nunes, centroavante, né? O centroavante das decisões, lembrando que o Nunes já tinha feito em 81 2 gols naqueles 3-0 sobre o Liverpool na final do Mundial de Clubes, tinha marcado gol contra o Atlético na final do Campeonato Brasileiro de 80, e o Nunes, em 1982, fez 1-0 sobre o Grêmio, o Leão era o goleiro do Grêmio, logo aos 10 minutos. E o Flamengo, apesar de toda aquela técnica, era um time que também sabia se defender, defendeu esse 1-0 com unhas e dentes e saiu do Estádio Olímpico como campeão brasileiro de 1982. Eu falava da história do Vasco de 79, que poderia ser o primeiro clube do Rio de Janeiro bicampeão nacional, né? Porque o Botafogo, o Fluminense e o Vasco tinham um título, o Flamengo não tinha nenhum, e aí o Flamengo, num intervalo de apenas 3 Brasileirões, foi o primeiro clube do Rio de Janeiro bicampeão nacional, porque ele ganhou o título de 80 em cima do Atlético e em 82 repetiu a dose, foi campeão em cima do Grêmio no Estádio Olímpico e foi o primeiro clube do Rio de Janeiro a ter um bicampeonato brasileiro. Estão aí os 3 jogões da 10ª rodada nesse Histórias do Brasileirão. Um abraço!